Olá, alunos, professor Luiz Paloski aqui para a gente falar hoje sobre função de segundo grau. Então, em métodos quantitativos matemáticos, hoje nós veremos função do segundo grau. E toda função de segundo grau, ela vai ter essa carinha que a gente está vendo aqui. Então, a f de x é igual a um ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós temos a função de segundo grau, ou a função quadrática, como ela é conhecida, sendo... Então, a f de x é igual a um a que multiplica x ao quadrado mais um b que multiplica x, né, esse mesmo x, mais c. Notem que o x aqui e aqui é exatamente o mesmo, tá bem? Sendo que a, b e c pertencem aos reais e a sempre diferente de zero. Então, nós temos exemplos aqui embaixo em que eu tenho, por exemplo, a função 2x ao quadrado mais 5x mais 6. O meu a, nesse caso, é 2, porque é o elemento que está multiplicando o x ao quadrado. O b é 5, porque é o elemento que está multiplicando o x. E o c é a minha constante, 6. Tá bem? Em seguida, nós temos menos x ao quadrado mais x menos 1. Então, o a, nesse caso, é menos 1, porque é o menos 1 aqui que está multiplicando x ao quadrado. O b é 1, porque é 1 que está multiplicando o x. E o c, minha constante, é menos 1. Em seguida, nós temos 3 sobre 2x ao quadrado mais raiz de 5. Então, nesse caso, o meu a é 3 sobre 2. O meu b é 0, porque não existe nenhum elemento que está multiplicando apenas x. E o meu c, que é a constante, é a raiz de 5. Bem, então com isso a gente consegue identificar quais são os elementos a, b e c das funções quadráticas ou funções do segundo grau. Os gráficos da função de segundo grau, eles são parábolas e já a gente vai ver como que a gente constrói essa parábola. Então, pessoal, para a gente construir o gráfico da função de segundo grau, primeiro a gente vai ver alguns exemplos, né? Então, nós vamos ver dois exemplos de como calcular, então, os pares ordenados e, a partir deles, a gente construir o gráfico. Então, nós temos um exemplo aqui de uma função quadrática, uma função de segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 3. E aqui nós temos a nossa tabelinha com os valores de x, que eu atribuí para calcular os valores de y. Então, esses x são os x que eu vou substituir aqui no lugar desses 2x na função para calcular. Então, eu vou colocar, por exemplo, menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. E daí, menos 3. Então, nesse primeiro caso, né, se nós temos ali menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Positivo. E daí menos 3, então vai ficar 4 mais 4, 8. Menos 3 dá 5. Então, o nosso primeiro par ordenado é menos 2, ou seja, quando x é menos 2, y é 5. E a gente vai fazer esse cálculo para todos esses x que eu coloquei aqui na nossa tabelinha. Então, para menos 1, então se eu tenho menos 1 ao quadrado, então menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Menos 3. Então vai ficar 1 mais 2 menos 3 dá 0. Porque 1 mais 2 dá 3, menos 3 é 0. Então nós temos o segundo par ordenado. Quando x for menos 1, o meu y será 0. Para 0, 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 0 dá 0, menos 3 é o que sobra aqui, então menos 3. Então, quando o meu x é 0, o meu y é menos 3. Aí, para 1, então 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, menos 3, dá menos 4. Depois, para 2, então 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 3. 2 vezes 2 dá 4. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, aqui também vai sobrar menos 3, porque 4 aqui, menos 4 dá 0, menos 3 é o que sobra, então menos 3. Par ordenado é x2, y menos 3. Para 3, então nós temos 3 vezes 3 dá 9, menos 2 vezes 3 dá menos 6 e menos 3. Então vai ficar 9 menos 6 menos 3 dá 0. E por último, 4. 4 vezes 4 é 16, menos 2 vezes 4 dá 8, e menos 3. Então 16 menos 8 menos 3 sobra 5. Então nós temos aqui todos agora os nossos pares ordenados. Eu tenho os x e eu tenho os y's correspondentes de acordo com essa função. Então, eu fui substituindo simplesmente e calculando. E daí nós temos, então, a nossa
função, né, essa mesma função, agora aqui com os pares ordenados apenas, né? Então eu tenho o menos 2 e 5, menos 1 e 0, 0 e menos 3, 1 e menos 4, 2 e menos 3, 3 e 0, 4 e 5. Então esses são os meus pares ordenados que eu vou utilizar para construir o meu gráfico. E o gráfico está aí ao lado, né? Eu construí esse gráfico no Excel para ficar mais fácil do que construir aqui, ficaria meio torto, né? Então, trabalhei com ele lá no Excel para ficar mais claro a forma de construção. Então, eu posso pegar, por exemplo, quando o meu x é menos 2, o meu y é 5. Então, o x aqui nós temos no eixo horizontal o meu x e no meu eixo vertical o meu y, tá bem? Então, quando o x for menos 2, o y será 5. Então, nós temos o ponto aqui encontrando esses dois. É o meu primeiro par ordenado. Depois, quando o meu x for menos 1, o meu y será 0. Então, eu tenho o segundo ponto aqui. O x está em menos 1 e o y está aqui no 0. Então, o meu ponto é aqui. Quando o meu x for 0, o meu y será menos 3. Meu terceiro ponto. Quando o x for 1, o meu y será menos 4. E assim por diante, né? Então, 2 e menos 3, 3 e 0, 4 e 5. Né? Quando meu x é 4, meu y é 5. Então, o ponto está aqui. E daí, toda função quadrática, ela vai ser uma parábola. Né? Notem que ela é uma parábola. Não é simplesmente eu ligar reto esses pontos aqui. Eu tenho que fazer essa curvinha que a gente está vendo aqui, porque ela realmente, se eu fosse calcular para todos os números nesse intervalo, entre o menos 3 e o menos 4, né, entre, por exemplo, o 0 e o 1 e o 2, ela daria esse arredondado, ela não vai ser uma reta, justamente porque é uma função quadrática e o gráfico de toda função quadrática é uma parábola. Essa parábola pode ser para baixo, como a gente está vendo, né? A sua concavidade, né? Essa voltinha aqui a gente chama de concavidade. Nesse caso, a concavidade está voltada para cima, né? A parte côncava está voltada para cima, tá bem? Já a gente vai entender como que se relaciona isso com a função, tá bem? Mas toda função, então, de segundo grau, ela vai ter esse formato de gráfico, uma parábola, tá bem? Outro ponto a ser destacado aqui é esse ponto, justamente esse ponto aqui, limite da minha função. Então, é o mínimo da função, né? A função atinge o seu mínimo em menos 4. Então, ela vai descendo, 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 até chegar no menos 4, depois ela começa a subir de novo, né? Formando ali a parábola. Esse ponto eu chamo de vértice da parábola. E daí a gente também vai ver melhor como que eu determino esse vértice. Nesse caso aqui, o vértice dessa parábola, ele está aqui em 1 e menos 4. Então, o 1 é o x do vértice e o menos 4 é o y do meu vértice, tá bem? Depois a gente vai entender melhor como isso funciona. Um outro exemplo, só para a gente ver a diferença entre essas funções. Agora eu vou pegar uma função que é bem parecida, mas ela tem alguma diferença, né? Então, agora a nossa função ela é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, ela é diferente da nossa função anterior, né? Se nós olharmos aqui a nossa função anterior, ela é x ao quadrado menos 2x menos 3. Aqui eu peguei uma outra função um pouquinho diferente, só para a gente ver o que isso muda. Tá? Então, é menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Essa é a diferença que a gente mudou os sinais, basicamente. E isso tem um impacto significativo na nossa curva, né? Quando a gente for construir o gráfico, a gente vai notar isso. Então, mesma coisa, a gente tem que calcular. Então, eu coloquei os x aqui, que são os mesmos que a gente utilizou na tabela anterior para achar o gráfico, para resolver, né? Nossa função é achar o gráfico. E vou substituindo esses x, então, aqui e calculando. Então, menos 2 elevado ao quadrado, eu tenho sempre que manter o menos aqui da minha função. Né? Então, a função ela tem um negativo aqui, então eu estou mantendo esse negativo aqui. Além disso, eu estou colocando um número que é negativo. Né? Então, eu tenho sempre que pensar nisso, tá bem? No jogo de sinais entre essas funções. Então, menos 2 ao quadrado, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, mas eu tenho o menos aqui da função, então é menos 4. Tá? Então o primeiro passo ali, o primeiro cálculo ali é menos 4. Depois eu tenho mais 2 vezes menos 2 dá menos, vai dar negativo, então tem um jogo de sinal ali, também vai dar
menos 4. E daí mais 3. Tá bem? Então, menos 4 com menos 4 dá menos 8. Mais 3 vai sobrar menos 5. Tá bem? Então, a gente faz da mesma forma, lembrando sempre dos jogos de sinais aí. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, com o negativo da fórmula vai dar menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, vai ficar menos 1, menos 2, mais 3 vai dar 0, né? Porque vai dar menos 3 mais 3 vai dar 0. O 0 aqui vai dar 0, né? De 0 ao quadrado vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0, vai sobrar 3 positivo. Depois, para 1, então 1 ao quadrado dá 1. Com o menos da fórmula, sobra menos 1. Mais 2 vezes 1 é 2, mais 3. Então vai ficar menos 1, mais 2, mais 3. Vai dar 4. Depois, para 2, então nós temos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 por causa do negativo da função. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar menos 4, mais 3. Menos 4 com mais 4 dá 0, mais 3 sobra mais 3. Para 3, então 3 ao quadrado dá 9, com o negativo vai dar menos 9. 2 vezes 3 dá 6, então menos 9 mais 6 mais 3 dá 0. E com 4, 4 vezes 4 16, com menos da fórmula, menos 16. 2 vezes 4 dá 8, então menos 16 mais 8 mais 3 vai dar menos 5, tá bem? E daí nós temos aqui, mais uma vez, né, da mesma forma que nós vimos antes, a minha tabelinha com já os pares ordenados, né, com o x que eu utilizei para realizar os cálculos e os y correspondentes aqui quando eu faço os cálculos, quando eu realizo os cálculos para esse x específico. Então, meu primeiro par ordenado é menos 2 e menos 5, depois menos 1 e 0, e assim por diante. E isso, então, inverteu a nossa parábola toda, né? Ela se inverteu totalmente. Então, agora nós notamos que a concavidade da parábola está voltada para baixo, o vértice agora atinge um ponto de máximo e não de mínimo, porque antes ele vinha aqui no menos 4, né, na nossa função anterior. Agora ele atinge um máximo, era o mínimo da função quando ele atingia menos 4. Agora ele atinge um máximo de 4 no seu vértice, né, no vértice aqui da parábola. E a mesma forma a gente usa para construir o gráfico, né? Então, quando x é menos 2, o meu y é menos 5. Então, meu primeiro ponto está aqui, é o ponto onde eles se encontram. Depois, menos 1 e 0, 0 e 3, 1 e 4, que é o meu vértice, que é o ponto máximo, 2 e 3, 3 e 0, 4 e menos 5 novamente. E a gente pode notar, inclusive, que essas contas que a gente fez, né, em torno do vértice ali, tanto antes aqui do meu vértice como depois do meu vértice, ela é simétrica. A gente tem o vértice aqui, e aqui vai de menos 5 a 3. Né? Menos 5, 0 e 3. Depois é 3, 0 e 5. Então existe uma simetria. Esse lado é exatamente igual a esse lado. Isso para os dois casos. Tá bem? Então alguma coisa mudou. Né? Um ponto que chama atenção aqui é que alguma coisa mudou que a parábola se inverteu. E é isso que a gente vai notar aqui. O que influencia? E nós podemos notar, de acordo com o que a gente acabou, dos exemplos que a gente acabou de calcular, que quando o meu A ele é positivo, ele é maior do que 0, o vértice, né, a concavidade da parábola ela é voltada para cima, sempre. Sempre que o meu A for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima. Nós podemos notar isso olhando aqui para o nosso exemplo. Então aqui o meu A, que é o elemento que multiplica o x ao quadrado, ele é um positivo. Né? Ele é um positivo. E a concavidade, justamente, ela é voltada para cima, como a gente acabou de determinar aqui pela nossa regra. Quando o A é maior do que 0, a concavidade sempre vai ser voltada para cima. Em compensação, quando o A for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo, que foi o último exemplo que a gente trabalhou. Então, o meu A aqui agora é menos 1, porque é o menos 1 que está multiplicando o x ao quadrado. E a concavidade é voltada para baixo. Então, sempre que o A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Sempre que o A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. E a gente viu isso na prática, construindo o gráfico das nossas duas funções, que são funções basicamente idênticas, só mudando os sinais. Né? E a gente mudou o sinal, inclusive, do A e viu que isso inverte a função. A parábola antes era voltada para cima, agora ela é voltada para baixo. Né, os nossos dois últimos exemplos. Avançando, nós temos também na função de segundo grau
a raiz ou a função de segundo grau. Lembrando lá o que é a raiz. A raiz é o x que eu vou colocar aqui no lugar do x, que vai dar zero essa função, que vai zerar essa função. Só que nessa função de segundo grau é um pouco mais complexo da gente resolver e achar essas raízes. Por quê? Na função de segundo grau, nós temos duas raízes possíveis, né? Duas raízes reais possíveis. Porque se a gente voltar lá no gráfico, nós notamos, por exemplo, que eu tenho dois pontos em que o y é zero. Né? Tá vendo? O y está aqui, né, no nosso eixo vertical, e o eixo horizontal está no x. Eu tenho 2x, dois elementos x, em que o meu y dá zero. O y desse x aqui, do menos 1, é zero. O y do 3 também é zero. Então são duas raízes, são dois valores de x que zeram essa função. Então eu não posso calcular, eu não vou poder encontrar de uma forma tão simples esses zeros. E é para isso que eu utilizo a fórmula de Bhaskara. Então a fórmula de Bhaskara é utilizada justamente para achar os x que zeram a função. Os dois elementos x que eu vou substituir lá na função, que o resultado vai dar zero. E daí qual é a fórmula de Bhaskara? Então nós temos menos b mais ou menos a raiz quadrada do meu delta, né? E o delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá bem? Então, seguindo aqui, obviamente, essas definições que nós já vimos. Tudo isso dividido por 2a. Tá bem? Então, você pode trabalhar com o delta, sempre lembrando que esse delta ele é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Com isso, nós vamos achar as duas raízes, x' e x duas linhas, que são as raízes, são os x que zeram a função de segundo grau. Só que nós temos algumas considerações em relação às raízes. Por exemplo, sempre que o meu delta lá que a gente acabou de definir for positivo, né, então o valor que está aqui dentro antes de eu tirar a raiz, sempre que ele for positivo, eu tenho duas raízes, como a gente pode ver aqui nos exemplos. Então eu tenho duas raízes e essas raízes são diferentes. Então eu vou ter um elemento x aqui que zera a função e eu vou ter um outro elemento x que zera a função. E essa parábola ela cruza o eixo x e depois volta, né? Ela cruza descendo, depois cruza subindo, ou cruza subindo e depois cruza descendo. Então sempre que for maior do que zero, eu sei que eu tenho duas raízes e essas raízes são diferentes. Eu tenho duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a zero, eu vou ter uma única raiz. Quer dizer que eu vou calcular lá a Bhaskara e vai dar o mesmo valor para x' e para x duas linhas. Bem? E aqui, quando o delta for menor do que zero, quer dizer que essa parábola ela não passa pelo eixo x. Tá? Que essa parábola, seja a concavidade dela voltada para cima ou voltada para baixo, ela não atravessa, ela não vai passar pelo eixo x. Ela está antes ou depois do meu eixo x, tá bem? Então, são considerações importantes para a gente fazer quando a gente estiver calculando ou então estiver analisando algum exercício. E daí nós vamos calcular a nossa Bhaskara para as funções lá do início que a gente viu, tá? Então nós vamos calcular as raízes. Eu quero saber quais são as raízes dessas funções. Bem, então eu tenho a primeira função que a gente viu lá, que é x ao quadrado menos 2x menos 3. E eu vou calcular as raízes dela. Então, seguindo a fórmula de Bhaskara, eu tenho que x é igual a menos, porque esse é da função, né? Menos b. E o meu b, qual é o valor do meu b? É menos 2. Então vai ser menos 2 mais ou menos a raiz quadrada, né, de b, que é menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica a, e o meu a aqui é 1, que é 1 que está multiplicando, vezes menos 3, que é o meu c. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1 nesse caso. Tá bem? Então, eu tenho que x é igual. O menos do b com o menos da função vai fazer ficar positivo. Né? Vai ficar 2, né? Que a gente já pode deixar 2 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de... Aqui a gente precisa, então, resolver esse valor de dentro para a gente saber do que a gente está tirando a raiz. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 3 vai dar 12 positivo, por causa do jogo de sinais. Então, eu tenho 4 mais 12 é 16. Então, é 16. E 2 vezes 1 embaixo é 2.
Então, primeiro, eu já sei que essa função ela tem duas raízes e as raízes são diferentes. Porque o delta, que é o número que está aqui dentro, né, da nossa raiz, ele deu 16, ele deu um valor maior do que zero. Então, eu sei que essa função ela tem duas raízes diferentes. E daí eu posso tirar essa raiz. Então, né, x é igual a 2 mais ou menos 4. A raiz quadrada de 16 é 4. Dividido por 2. A partir disso, eu posso calcular x' e x duas linhas. Tá? Então, a gente vai calcular x' é igual a 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3 positivo. Então, essa é uma raiz. E o x duas linhas vai ser 2 menos 4 dividido por 2. Para isso que serve esse mais e menos aqui. Tá bem? Uma vez a gente calcula mais, depois a gente calcula com menos. Então, 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, essas são as raízes. Esses são os x que zeram a minha função. 3 e menos 1. E se a gente voltar lá na nossa função, né, na nossa primeira, é exatamente isso. Né? O x que zera a função é menos 1 e 3. São os x que zeram essa função, que foram justamente os que a gente acabou de calcular aqui. E daí para a nossa segunda função a mesma coisa. Eu posso calcular utilizando Bhaskara. Então, x é igual a menos, que é da função aí 2, porque aqui não há jogo de sinais, né? É menos 2, é o mais 2 que está multiplicando o x, mais ou menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o meu b, menos 4, que é da fórmula, vezes menos 1 agora, porque está multiplicando aqui é menos 1, que está multiplicando x ao quadrado, vezes 3. Tudo isso dividido por 2 vezes menos 1, que é o meu a, né? 2a. Então, x é igual a menos 2 mais ou menos a raiz de... Então, a gente pode calcular aqui dentro o valor que vai dar. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo, vezes 3 dá 12. 12 mais 4 dá 16. Então, dá o mesmo valor lá do delta. E aqui vai dar menos 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tirando a raiz quadrada de 16, vai ficar menos 2 mais ou menos 4 dividido por menos 2. E daí aqui também a gente calcula o x' e o x duas linhas. Então, x' é menos 2 mais 4 dividido por menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2 positivo. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Então, essa é a primeira raiz. E o x duas linhas vai ser igual a menos 2 menos 4 dividido por menos 2. Menos 2 com menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3 positivo. Daí a gente voltando lá na nossa função, a gente nota que justamente é a mesma coisa. O menos 1 é o que zera a função e o 3 também zera a função. Então essas são as duas raízes. Mostra justamente aonde a nossa parábola cruza o eixo x. Tá bem? Então a Bhaskara serve justamente para a gente calcular as raízes dessa função. E eu falei que a gente voltaria no vértice da função, né? Então eu tenho aqui o vértice da parábola. A gente pode olhar para o gráfico e analisar o vértice da parábola, né? Eu posso construir todo o gráfico e descobrir qual vai ser o vértice, qual é o vértice ali da minha parábola, ou eu posso calcular o vértice diretamente. Então, eu posso calcular diretamente. Como que eu calculo o vértice diretamente? Eu posso calcular o x do vértice por meio dessa fórmula e o y do vértice, né? Nós não analisamos lá no nosso gráfico que eu tenho um y do vértice e um x do vértice. Então, nesse caso, o par ordenado do meu vértice é 1 e 4. Então, 1 é o meu x do vértice e 4 é o meu y do vértice. E eu posso calcular isso diretamente com essas duas fórmulas. Para calcular o x do vértice, eu vou ter a fórmula menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice, eu vou ter menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bem? E a gente também vai calcular o vértice para as nossas duas funções de exemplo, justamente para a gente ver isso em funcionamento. Então, no nosso primeiro caso aqui, eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu vou calcular o x do vértice dessa função. Vai ser menos
menos 2, que é o meu b, sobre 2 vezes a. Menos 2 dividido por 2, né? Porque aqui é 2 vezes 1 dá 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Só que daí, menos 1 com esse menos da fórmula dá 1 positivo. Então, esse é o meu x do vértice. E o meu y do vértice é igual a menos o delta, que é, nesse caso, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 3. Tudo isso dividido por 4 vezes 1, que é o meu a. Então eu tenho aqui o meu delta, eu sei, porque quando eu calculei lá a Bhaskara, eu já tinha o delta. Dá 16. 16 dividido por 4 dá 4, positivo. Só que com esse negativo da fórmula, então fica menos 4. Então esse é o meu x do vértice e esse é o meu y do vértice. Ou seja, eu olhando para esses números, eu não preciso nem construir o gráfico para saber que esse é o valor mínimo que a função assume. E eu já sei que a função ela tem esse formato, que aqui vai estar o meu vértice atingindo um ponto de mínimo, porque é menos 4, tá bem? Então eu posso, inclusive, vamos voltar lá e ver se realmente são essas as coordenadas do meu vértice. E né? Eu tenho aqui 1 e menos 4, tá bem? Para a nossa segunda função, a mesma coisa. Então eu posso calcular o x e o y do vértice diretamente. Como que eu faço isso? Vou calcular o x do vértice, que é igual a menos b, então é 2, sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 1. 2 dividido por menos 2, né? Porque 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Com o menos 1 da fórmula vai ficar 1 positivo. E o y do vértice é igual, de novo, a menos o delta, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1 vezes 3, dividido por 4 vezes menos 1. Nós teremos, então, aqui eu sei que vai dar 16, porque eu já calculei lá na Bhaskara, né? Mas, enfim, posso calcular e vai dar 16. 16 dividido por menos 4 vai dar menos 4. Menos da fórmula dá 4 positivo. Então, o meu x do vértice é 1 e o meu y do vértice é menos 4. E a gente pode, inclusive, notar isso lá na nossa função no gráfico. As minhas coordenadas do vértice é 1 e 4 positivo. Tá? Então, quando o meu x é 1, o meu y é 4. E aqui eu tenho justamente o meu vértice dessa parábola. Tá bem? Então, pessoal, sobre a função quadrática era isso. Espero que tenham compreendido. Fico à disposição. Obrigado e bons estudos a todos.